Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Palavra do Dia. Que bom que você está aqui comigo, independente da denominação religiosa a qual você pertença, você é o meu convidado especial. E se você não pertence a nenhuma igreja, você também é o meu convidado especial. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você a orar por dois países, pelo Afeganistão e pelo Haiti. Quem está antenado às últimas notícias sabe que esses países estão passando por momentos bem delicados. Vamos orar pelos nossos irmãos desses países, tá bom? Não esqueça de orar por eles. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abra lá no livro de Mateus, capítulo 24, e leia comigo o verso 14, que é um verso bem conhecido, que diz assim: "E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, a testemunha a todas as nações, então virá o fim." O texto aqui é claro. Quando virá o fim? Quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. Aqui a gente já descobriu quando será o fim, mas nós precisamos descobrir qual é este evangelho que será pregado a todo mundo. Você está curioso para saber? Quer saber qual é esse evangelho? A própria Bíblia responde. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia agora, do livro de Apocalipse, capítulo 14, e leia comigo a partir do versículo 6, que diz assim: "Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações." Aqui está a resposta de qual evangelho que será pregado a todo mundo. Aqui é dito que é o Evangelho Eterno. Você quer conhecer qual é o Evangelho Eterno? Ele é dividido aqui em 3 mensagens, conhecida como as mensagens angélicas. E nessa mensagem de hoje nós iremos aprender a analisar a primeira mensagem angélica do Evangelho Eterno, que diz assim, versículo 7: "E ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas." É interessante que é um anjo que proclama. Para você que não conhece profecia, dos livros de profecia, anjo em profecia significa mensageiro. E mensageiro é todo aquele que proclama a mensagem angélica, essa mensagem. E aqui começou falando: temam a Deus. Eu quero me deter nesse ponto por um momento. As pessoas têm uma ideia errada do que significa temer. Elas associam essa palavra com ter medo. Mas temer, você pode ir no dicionário e procurar. A palavra temam ou temer num sentido religioso, ela significa respeitem, obedeçam. Então, obedeçam a Deus e louvem a sua glória. E dai-lhe glória, como outras versões dizem. O que significa dai-lhe glória? Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e a resposta está no versículo 31, que diz assim: "Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus." Você sabia que quando você come, quando você bebe, quando você se veste, quando você fala, quando você pensa, você está fazendo isso para a glória de Deus? Você pode fazer isso para a glória de Deus? E a pergunta é: você tem feito tudo na sua vida para a glória de Deus ou para a sua glória? Ou para a glória dos outros? Então é uma pergunta a se fazer. Reflita nesse momento. Você sabia que através da alimentação, através da vestimenta, através do meu testemunho, das minhas atitudes, das minhas decisões, eu glorifico a Deus, eu posso estar glorificando a Deus. Mas para isso, eu preciso fazer a vontade dEle, obedecer a Deus, temer a Deus, ok? Então vamos continuar aqui, porque a mensagem continua falando: chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Chegou a hora do seu juízo, como outras versões falam. Como assim? As pessoas confundem aqui, porque a Bíblia fala do juízo final, mas não é o juízo que essa primeira mensagem
anuncia? Que juízo então que ela anuncia aqui? Calma aí, eu vou explicar para você. A Bíblia apresenta 3 etapas do juízo de Deus. A primeira etapa é o juízo investigativo, que é esse juízo que aqui o texto fala. Como que é o juízo investigativo? Para isso você precisa entender como funcionava o santuário terrestre. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário terrestre para fazer expiação dos pecados do povo, para investigar os registros do povo. Aqui é uma verdade muito importante, porque se você está pensando que se você morrer ou que se Jesus voltar, você ainda vai ter oportunidade de salvação, você está enganado. A oportunidade de salvação é agora. A oportunidade de arrependimento é nesse momento, é hoje. Porque se você morrer, você morre salvo ou morre perdido. Quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para começar a fazer o julgamento do povo dele. Os que vão ser salvos quando Jesus voltar já estão sendo julgados agora. No santuário celestial, Jesus intercede por nós. Os nossos registros estão sendo averiguados por Cristo, investigados. Em que se lá na frente do meu pecado não estiver liberto, perdoado, eu poderei me perder. Por isso que nós devemos confessar os nossos pecados. Satanás não quer que nós façamos isso. Ele quer que nós deixemos para depois, que nós empurremos com a barriga. E para finalizar aqui o texto continua dizendo: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O texto é claro, adorem a Deus. Adorem a Deus que é o Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes das águas. Qual é o único dos 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20, dos mandamentos de Deus que nos pede para poder reconhecer a Deus como Criador? É o 4º mandamento. Tá lembrado? Lembra-te do dia do sábado. Quando você guarda o sábado, você está reconhecendo que Deus é o seu Criador, que Deus criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando Deus vai dar a razão pela qual nós devemos guardar o sábado, Ele diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O sábado é um memorial da criação. Se ninguém deixasse de guardar o sábado, não existiriam ateus e céticos hoje. Então eu quero finalizar aqui nesse momento fazendo um apelo para você, meu amigo e minha amiga. Para Deus, na matemática de Deus, de acordo com Tiago capítulo 2, versículo 10, 10 menos 1 para Deus não é igual a 9, como muitos pensam. 10 menos 1 para Deus é igual a 0, é igual a nada. Porque lá em Tiago 2,10 diz assim: qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então não adianta guardar 9 mandamentos apenas. Você precisa guardar todos os mandamentos de Deus. Inclusive o sábado, que reconhece que Deus é o Criador. Porque aqueles que adorarem a Deus não adorarão a besta e nem a sua imagem, e não receberão o seu selo. Veja o que está escrito na palavra do Senhor: como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado, e assim lembrassem que eu sou o Senhor. Os separo para que dediquem somente a mim. Veja também o que diz o versículo 20. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O sábado é o selo de Deus e é o sinal de Deus, de acordo com a palavra dele. Eu não estou dizendo aqui que a gente é salvo por guardar o sábado. Ninguém é salvo por guardar a lei. A própria palavra de Deus diz em Efésios muito claro. O apóstolo Paulo diz: nós somos salvos exclusivamente pela graça mediante a fé. Não tem outro meio de salvação. Você não guarda a lei de Deus, a palavra de Deus, você não obedece ela para ser salvo. Pelo contrário, a obediência é uma comprovação de que você foi salvo, de que você está salvo. Então um forte abraço e até o nosso próximo encontro.